Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Depois do Tratado de Tordesilhas, Portugal enviou uma tropa para comandar uma expedição na América para descobrir o que tinha, se tinha terra, tinha riqueza, enfim. E aí, Pedro Álvares Cabral veio para a América, né, com cerca de 1.200 homens em 13 navios, em busca dessas terras, dessas riquezas, e foi assim que ele chegou em terras brasileiras, tá? Mas que antes chamava Ilha de Vera Cruz, depois chamou Santa Cruz, e só em 1503 que foi chamada essas terras aqui de Brasil, tá? Então, assim, quando eles vieram para cá, junto nessa expedição, veio Pero Vaz de Caminha, que era escrivão da corte portuguesa, e ele escrevia cartas para o rei de Portugal, a Dom Manuel I, falando tudo que ele via nessas terras. Ele via coisas boas, riquezas, o que ele via, né? E aí ele descreveu os primeiros contatos com os índios, que segundo sua carta foi amigável, ele via muita inocência nesse povo, ele ficou surpreso pelas diferenças, né? Geralmente os índios andando nus, com pinturas no rosto, alargadores no queixo, na orelha, enfim. Então, o Pero Vaz de Caminha, ele foi muito importante para a história do Brasil, porque esses primeiros contatos da história entre os europeus e os indígenas foram retratados, né, e descritos por ele. Então, ele é muito importante para a história. Além disso, em suas cartas, ele também falava da natureza, do clima, das águas. Só que assim, de primeiro momento, Portugal ficou decepcionado com o Brasil, porque eles procuravam riqueza, né? E nessa época, eles lucravam muito com especiarias da Índia, né? Então, assim, eles queriam algo que desse lucro para tirar um pouco essa atenção das Índias, né, desse comércio, e para, né, vir povoar aqui de repente. E eles ficaram decepcionados porque eles não encontraram ouro e nenhum metal precioso, né, de primeiro momento. Claro, depois a gente vai ver que isso aconteceu, né, mas de primeiro momento eles não encontraram. Não satisfeitos com isso, né, em 1501 foi feita uma outra expedição, né, aqui para o Brasil, liderado por Gaspar Lemos, e foi aí que eles descobriram o pau-brasil. Bom, o pau-brasil ele já era bem comercializado na Europa. Por quê? A madeira, por ser muito resistente, ela servia na fabricação de navios, de móveis, e além disso, quando moída, dela saía uma tinta vermelha, que servia muito para atingir tecidos da nobreza na Europa, tá? Então, assim, era muito lucrativo para o Brasil, e aí, a partir desse momento, os portugueses começaram a extrair muito pau-brasil daqui, tá? Mas vale ressaltar que mesmo extraindo o pau-brasil, eles escoavam esse produto e depois voltavam para Portugal, tá? Então eles ficavam aqui no Brasil mesmo só para extração e não para morar no território brasileiro, tá? Então assim, o pau-brasil começou a despertar muito interesse do mundo inteiro, principalmente dos franceses, que até vieram para o Brasil para tentar roubar o nosso pau-brasil, né? Só que Portugal, sabendo disso, ele construiu feitorias no litoral. Essas feitorias, elas funcionavam como armazém, moradia, lugar de escoamento do pau-brasil e uma fortaleza para combater esses piratas que vinham roubar a madeira, tá? E é importante ressaltar que toda a extração do pau-brasil não foi feita manualmente pelos portugueses, foram feitas pelos índios, tá?
Então, os índios ajudavam no corte, no transporte e levavam até as feitorias para escoar para Portugal, né? E assim, tudo isso era feito por troca de mercadorias. Então, os índios eles trabalhavam e em troca os portugueses davam roupas, alguns objetos que eram diferentes para os índios, tá? Isso é chamado de escambo. Então é muito importante a gente ter essa noção que de primeiro momento os índios eles ainda recebiam essa troca de mercadoria, tá? Eles não eram escravizados literalmente falando. Mesmo criando essas feitorias, os piratas, né, essas invasões de outros países não acabaram e Portugal sempre enviava expedições para lutar contra esses invasores, tá? Até que nessa época, em 1530, o rei Dom João III decidiu enviar uma expedição para o Brasil na intenção de povoar o Brasil, porque ele achava que assim iria diminuir, né, toda essa invasão, porque ia ter gente morando em terras brasileiras, tá? Foi assim que Martim Afonso de Souza, em 1530, veio para o Brasil, trazendo a cana-de-açúcar para ser plantada aqui e trazendo alguns portugueses, colonos, né, para estar povoando o país, tá? Para estar lutando contra esses invasores e para estar povoando o país. E aí, gente, quando ele vem, né, em 1532 já ele funda a primeira vila aqui no Brasil, que fica no litoral paulista, que é a Vila de São Vicente, tá? Então nessa vila ele já constrói um forte, uma capela, um pelourinho e começa a plantação de cana-de-açúcar, tá? Bom, por enquanto é isso, espero que tenham entendido. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as capitanias hereditárias e sobre o governo geral, tá bom? Fiquem ligados então. Beijinho!